lá, minha gente, falar sobre artigo de opinião, esse gênero textual, argumentativo, tudo bem? Como eu falei, né, um gênero argumentativo, porque eu estou ali escrevendo um texto para me posicionar, defender um ponto de vista. E esse artigo de opinião, ele é presente, né, comum nos jornais, revistas, blogs, em sites de notícias, na televisão. E é o tipo de texto mais usual, né, vamos dizer assim, de todos os gêneros textuais que nós trabalhamos, está aí entre os que mais utilizamos, porque somos seres argumentativos, nós sempre questionamos as coisas, sempre nos posicionamos acerca dos mais variados eventos. Então, para se publicar um artigo de opinião, você se posiciona, você tem um fato, você reflete sobre ele, você tenta buscar razões por que ele acontece, e as suas razões não é mero achismo, não deve ser mero achismo. Essas opiniões devem ser embasadas através de defesas de pontos de vista, através de fatos, né, informações, estatísticas, pesquisas, enfim. Então, a funcionalidade dele, retomando aqui, é apresentar e defender um ponto de vista sobre qualquer assunto. Ok? E aí, por ser veiculado na imprensa, tem que ser necessariamente um evento atual, ou um evento que não tenha acontecido, por exemplo, hoje, ou ontem, ou durante a semana, mas que é algo que ainda incomoda ou ainda é pertinente no convívio social. Eu posso falar, por exemplo, sobre o Covid-19, essa epidemia, essa pandemia que nos atinge. Posso me posicionar sobre a questão da quarentena ou não, se ela é efetiva ou não. E aí vou me basear em dados e informações para defender meu ponto de vista. Como pode ser também ainda eventos que não tenham acontecido essa semana, que sejam eventos antigos, mas que ainda atingem a sociedade, como por exemplo o uso desmedido das redes sociais, ou do aparelho celular, enfim, ou da falta da convivência humana que a tecnologia nos trouxe. Enfim, é um posicionamento que a gente pode apresentar. Normalmente o artigo de opinião ele é feito, né, por especialistas, estudiosos, personalidades, né, que expõem seu ponto de vista. E aí, por serem pessoas de alcance, ou que sejam renomadas, ou que são pesquisadores, sabem do que estão falando, se abre um espaço no jornal, enfim, nesses veículos midiáticos para a exibição desse ponto de vista. De novo, vale salientar, um artigo de opinião ele tem que estar baseado a partir de fatos e argumentos sólidos, né? Não é meramente um achismo. Nenhum veículo de informação vai divulgar um artigo de opinião por mero achismo. Tudo bem? Vendo as características do artigo de opinião, a primeira coisa que a gente vai avaliar é a questão da linguagem. Como é feito um artigo de opinião, qual é a linguagem que é empregada. E aí, por ser um veículo de imprensa e pelo fato de ser um veículo de imprensa buscar ter uma abrangência, né, nacional ou até internacional, a linguagem deve obedecer à norma padrão, a norma culta da língua portuguesa, em que rompe barreiras regionais. Eu vou tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis através dessa linguagem, ok? E aí eu falo de nacionais ou internacionais, países lusófonos ou outros países que não falam a língua portuguesa, mas que nós temos brasileiros aí espalhados pelos mais variados cantos, né, do mundo. Outra característica é que, de novo, por ser publicado na imprensa, e a imprensa tem esse caminho, essa objetividade de ser atual, até uma disputa entre veículos para saber quem publica primeiro, a exclusividade e tudo mais. Então o assunto tem que ser o mais atual possível e de pertinência, que tenha uma magnitude, que tenha a sua importância, um impacto sobre a sociedade. Como eu falei, a questão do Covid-19, há pessoas que podem se posicionar a favor ou contra a questão do isolamento social. E aí, cada um faz a sua publicação, o seu ponto e faz o seu texto de acordo com o que enxerga, primeiro se posiciona e aí tenta usar os argumentos pertinentes para defender o seu ponto de vista. Também tem a intencionalidade de ser um debate público, né? Essa pessoa faz esse artigo de opinião, tentando promover, de certa forma, o debate, né? Entre os mais variados segmentos da sociedade. Tudo bem? Seguindo essas características, nós temos a estrutura argumentativa. Igualzinho no texto dissertativo argumentativo, nós temos uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Lembremos, gente, introdução, ela
ela tem que ser assim. A introdução, toda vez que você vai fazer um texto, você minimamente tem que demonstrar de que assunto está se falando. Então, o assunto a ser abordado no seu texto tem que estar logo nas primeiras linhas, para que qualquer leitor possa ler e saber do que você está falando. Então, a introdução tem que ter o assunto abordado, né, a apresentação do tema, e mais a defesa da tese, defesa do seu ponto de vista. Se você está falando sobre Covid-19, esse é o assunto. Se você está falando de isolamento social, isso continua sendo o assunto. Se você fala que o isolamento social é importante, é necessário, é fundamental, repara que isso já é posicionamento, já é defesa de ponto de vista, já é a maneira como você enxerga. E aí, os porquês você acredita que deve existir o isolamento, aí você vai citar isso na introdução e desenvolver, ou fundamentar, ou argumentar, ou desdobrar e explicar aqui no desenvolvimento. É o espaço em que você vai fundamentar esse seu ponto de vista. Se você acredita que o isolamento social não deve ser necessário, você vai fundamentar nesse espaço. Tudo bem? Então, de novo, fundamentado, usando fatos, dados, referências, estatísticas, enfim, citações de autoridade, pesquisas, que for pertinente para defender o seu ponto de vista. Quanto mais informações você se calça, melhor é a defesa do seu argumento. E por final, a conclusão. A conclusão é a síntese do seu desenvolvimento. Repara que você fez todo o desenvolvimento da ideia e na conclusão você chega, enfim, bem, eu falei tudo isso porque eu quero provar isso. Né? Eu tenho essa linha de raciocínio. Então você faz um resumo do que você defendeu e confirma a tese. Olha, pelo que foi apresentado, eu acredito que deva ser feito dessa forma para que a sociedade saiba viver de uma maneira melhor. Enfim, você concluiu o seu texto. Tudo bem? Então, é a síntese do desenvolvimento mais a confirmação da tese. Ok, gente? Então, essas são as pertinências do artigo de opinião. Tá? Eu pulei um pouquinho, pulei uma parte, mas vale ainda falar aqui, que o artigo de opinião, por ser opinião de alguém, não estranhem. Aliás, deve acontecer o uso da primeira pessoa do discurso. Né? Eu acho, eu creio, eu imagino. Repara, é o teu pensamento, é a sua linha de raciocínio. Isso não enfraquece a linha argumentativa. Só enfraquece ser mero achismo se você não tiver, de novo, fundamentação. Se você tem fundamentação, não há preocupação quanto a isso, ok? Então vamos lá, gente. Vamos fazer a análise aqui de um texto. Deixa eu sair daqui da tela para a gente falar. Vou apresentar um artigo de opinião, tá? Foi publicado na Folha de São Paulo e foi ano passado sobre a questão do comportamento, né? Conduta de cada cidadão. Vamos lá? Atribuir à sociedade como um todo a culpa por certos comportamentos errôneos não parece, em minha maneira de pensar, olha a primeira pessoa, uma atitude sensata. Costumamos ouvir por aí coisas do tipo: Brasil não tem mais jeito, o povo brasileiro é corrupto por natureza, todas as pessoas são egoístas e frases afins. Essa é uma visão já cristalizada no pensamento de boa parte do nosso povo. Repara que a introdução ele já traz aqui que a gente já apresenta o tema, né, de que a sociedade é tida como um canalizador de comportamentos errôneos, como se toda a sociedade se encaixasse num único padrão. E aí ele usa exemplos de falas do cotidiano para justificar essa linha de raciocínio. Vamos seguir. Aqui ele diz, entretanto, o segundo parágrafo. Então, o segundo parágrafo já é uma contra-argumentação com a ideia que está logo no primeiro. Entretanto, se há equívocos, se existem erros, se modos ilícitos são verificados, eles sempre terão partido de um indivíduo. Mesmo que depois essas práticas se propaguem, somente serão contaminados por elas aqueles que assim o desejarem. Uma corporação que, por exemplo, está sob investigação criminal em decorrência da ação de algum de seus componentes, não estará necessariamente corrompida em sua totalidade. Aliás, a meu juízo, olha, isso é quase impossível de acontecer. Repara que aqui ele começa com uma contra-argumentação, né, questionando isso, falando que a gente muitas das vezes é engessado por um pensamento, mas que parte de um indivíduo, e eu venho numa generalização. De um indivíduo eu coloco todo mundo no mesmo balaio, vamos dizer assim.
E aí ele cita, olha que habilidade aqui, ele cita a investigação criminal, ele não cita necessariamente, no contexto atual que nós vivemos, falar de investigação criminal de corporações, a gente logo imagina a Operação Lava Jato, que várias empresas estavam envolvidas. Então, dizer que, deixa eu voltar para você, olha para os meus olhos, dizer que uma pessoa de uma determinada empresa reflete todo o comportamento da empresa como, ou da sociedade é errôneo. Essa é a linha de raciocínio dele. A defesa do pensamento está em operações. Ele não cita necessariamente empresas, mas a gente pode, pelo imaginário, pela intertextualidade, a gente pode imaginar que ele esteja falando sobre isso. Ok? Damos continuidade. É preciso compreender que nem todo mundo se deixa influenciar por ações fraudulentas. Deixa eu sumir aqui para aparecer. De repente, o que alguém acha interessante pode ser considerado totalmente inviável por outra pessoa, e não acredito que seja justo um ser humano ser responsabilizado apenas por fazer parte de um grupo contaminado, mesmo sem ele, o cidadão, ter exercido qualquer coisa que comprometa a sua idoneidade moral. Então, repara, ele fala aqui, né, que não é justo, pelo fato de, que foi comentado acima, não é justo eu colocar um ser humano como reflexo de toda uma sociedade como reflexo de um único ser humano. Muitas vezes nós levamos a fama de determinados tipos de comportamento que na verdade não alcançam a sociedade como um todo. Porém, por atingir a certas corporações ou a certas personalidades, a gente entende dessa forma. É a linha de raciocínio do colega aqui. Tudo bem? Então, seguindo, todos na parte da conclusão, todos sabemos que o indivíduo é constituído suficientemente para pagar por suas falcatruas. Olha a retomada que ele faz aqui dessa questão comportamental. Por isso, não concordo que haja julgamento geral. Não concordo que haja julgamento geral. Repara, ele se posiciona aqui em primeira pessoa. Não concordo. É preciso que saibamos separar o bom do ruim, o honesto do corrupto, o bom caráter do mau caráter, o dissimulado do verdadeiro. Repara que esse tipo de conclusão se assemelha à conclusão que é pedida no Enem. Ele vem dando propostas de intervenção. Ele conclui o texto e ele acredita que é preciso que saibamos separar tudo isso, fazer a separação do joio do trigo, né, vamos dizer assim. Todos têm consciência de que seja certo ou errado e devem carregar sozinhos o fato de terem sido desleais, incorretos e vulgares, sem marchar à imagem daqueles que, por vias do destino, constituem certas facções que não apresentam totalitariamente, ou seja, no todo, uma conduta legal. Então, ele volta a defender aqui a ideia de que a gente saiba separar, que muitas das vezes nós carregamos certos tipos de estigmas que não representam a totalidade da sociedade brasileira. Tudo bem, gente? Esse é um artigo de opinião que é fundamentado, ainda que não tenha... É um tipo de fundamentação que ele usa como a exemplificação, o comportamento do ser humano, o comportamento da sociedade brasileira. Tudo bem? E aí questiona esse tipo de situação. É isso, gente. Esse foi o artigo de opinião. Peço para vocês que estudem, né, e pratiquem os exercícios. E até o próximo vídeo. Um abraço.